Oi, pessoal. Estamos de volta com mais uma aula para o nono ano. Desta vez, agora a aula 9 para a nossa quarta avaliação, né? Iniciando um novo conteúdo para a quarta avaliação. Porém, esse conteúdo ele ainda é um pouco que continuação do continente asiático, né? A gente vai que o continente asiático, como eu falei para vocês, uma partezinha dele, que é o Oriente Médio, a gente estuda separadamente, tá? Então, vamos começar aqui da página 392, capítulo 5. O que ele fala aqui? Ele começa falando dos contrastes e das questões políticas, ou seja, o capítulo 5 é para tratar dos contrastes e questões políticas do Oriente Médio. Quando a gente terminar esse capítulo 5, a gente vai voltar lá no 4, que lembram que eu disse para vocês que a gente não iria estudar a parte de Oriente Médio, a questão econômica do Oriente Médio, a gente não iria estudar junto com os outros, com o Sul da Ásia, Centro, entendeu? Então, a gente vai estudar aqui porque é tudo junto, Oriente Médio, tá? Então, o que é o Oriente Médio? Como fala aqui, ele é situado no entroncamento entre três continentes, entre a Europa, África e Ásia, ou seja, sul da Europa, uma parte leste, norte e leste, ou seja, nordeste da África, e abriga uma área que tem uma grande reserva de petróleo e gás natural, ou seja, a maior reserva, vamos dizer assim, do mundo. Se não, mesmo que não seja maior em área, mas é a região mais disputada por questões de exploração de petróleo, né, no Golfo Pérsico, né? E então essa região ela apresenta esses contrastes não só por essas questões geopolíticas, essa, vamos dizer, briga pelas reservas de petróleo, mas também pelos contrastes, né, de questões religiosas e étnicas, né, desse conflito, né. Então, aqui eu trouxe para vocês um mapa que eu vou já mostrar, vou já dizer a página exatamente, situar vocês. Então, esse Oriente Médio é exatamente aquele berço, aquele local, berço das principais ou das importantes religiões, que é o judaísmo, cristianismo e islamismo. Então, é por isso que se estuda separadamente devido a esses conflitos. Esse mapinha que eu coloquei, ele está na página 394. Vem falando sobre os grupos, vem destacando alguns grupos étnicos. E vocês podem observar que tem os árabes, os curdos, judeus, persas. Então, uma tão grande quantidade de grupos num lugar tão pequeno, sabe? E por isso que essa região é destacada dessa forma, é estudada separadamente. Então, essas disputas por recursos não são só recursos petróleo e gás natural, não, recursos energéticos, não. Tem também aquela questão da água, né? Que também é uma região com grandes contrastes ou conflitos por questões hídricas também. E aí o texto fala aqui que essa região, né, que é a região, como eu falei, mais ocidental da Ásia, né, engloba os países como Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, tem gente que chama Bahrein, ou Bahrein, Catar, Chipre, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Síria e Turquia. Então, há essa grande diversidade de religião e diversidade étnica, e lembrando que a maioria da população dessa região é árabe, a maioria é árabe. Porém, nós temos a grande exceção, né, em Israel,
é onde a maior parte da população é composta de hebreus, ou seja, judeus. E no Irã tem uma grande maioria também de persas e turcos, né? Nesse trecho mais perto da Turquia e Afeganistão. Sendo que existem também, né, algumas minorias. Ou seja, o que são as minorias? Aquelas regiões, a gente estudou ano passado as minorias nacionais. Vocês podem não estar lembrando, mas são aquelas populações ou aqueles grupos que são nação, mas ainda não são Estado, ou seja, não estão totalmente dependentes. Então, se vocês observarem, é bem é bem misturado, há aquela mistura, aquela diversidade que a gente costuma falar, né? E o texto de vocês mostra a imagem de um homem judeu, uma mulher turca, como ele se veste, assim, as vestimentas, a forma de tratar, muita tradição, muita coisa bem diferente. E aí o texto fala sobre, na página 395, que há uma grande importância cultural do Oriente Médio para a humanidade, né? Que é exatamente para toda a humanidade. Esse é o destaque, que é nessa região é o berço das primeiras cidades do mundo e das três grandes religiões monoteístas do planeta: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, apesar de vários grupos religiosos, as três principais ou que têm grandes proporções no mundo, ou seja, as religiões monoteístas, que são elas, representam a crença em um só Deus. Judaísmo, cristianismo e islamismo estão exatamente nessa localização, no Oriente Médio, tá? Então, mais aqui à frente, eu coloquei a imagem, a mesma que está no livro, né, de um campo de exploração petrolífera em área de deserto, né? O que ele mostra aqui? O petróleo é considerado, como o texto chama, de ouro negro, ou é exatamente aqui, o que significa ser ouro? Aquilo que é muito importante, que é muito valioso e que realmente rende, dá lucro. Por isso o nome ouro negro, negro por causa da cor do petróleo. E a imagem de baixo, não coloquei, a legenda não saiu, né, para não tomar tanto espaço, mas é um projeto de irrigação baseado na exploração de águas subterrâneas em deserto, na Jordânia, ou seja, esse contraste do ouro negro com o que ele chama de ouro transparente. O que é o ouro transparente? Exatamente a água, a grande abundância e reserva de água. Então o texto fala aqui, né, dessas vastas reservas de petróleo no Golfo Pérsico, né, dando um destaque para a Arábia Saudita, e não são distribuídas de forma igualitária, ou seja, eles têm as grandes reservas, mas outros países desenvolvidos, inclusive Estados Unidos, países da Europa, lutam até hoje para que a exploração seja, cada um quer explorar um pouco mais, né? E aí ele fala da questão da escassez do ouro transparente. Apesar de uma determinada região possuir uma exploração de águas subterrâneas, a região como um todo tá sempre acompanhada da escassez do ouro transparente. Ou seja, esse contraste. Tem muito petróleo, mas tem pouca água em determinados lugares. Então, ele cita aqui que grande parte da região do Oriente Médio é caracterizada pela ocorrência de climas áridos e semiáridos. São poucos rios perenes, a água é motivo de disputa entre diversos países. Então, o pouco que se encontra em determinada região é chamado de ouro, é tido como ouro, por ser muito valioso. E aí ele fala que esse Oriente Médio, né, da forma que ele está, ele é uma configuração, né, desde a Primeira Guerra Mundial, né, quando, assim que foi feita a partilha
da África, né? Foi feita a partilha por territórios, né? E eles foram seguindo, à medida que eles iam fazendo essa partilha, um país, por exemplo, os Estados Unidos vai ficar com um país tal, agora esse país aqui vai ser comprado por um outro país assim mais rico. Essa partilha, como diz, que envolveu principalmente algumas potências europeias, eles foram levando em consideração as questões econômicas, o que tinha lá para ser explorado. Não levaram em consideração as questões religiosas, questões étnicas, não. Eles foram repartindo conforme eles viam do que eles tinham interesse. E aí diz, em consequência, na maior parte dos casos, os países do Oriente Médio apresentam fronteiras artificiais, realizadas por essas potências estrangeiras que colonizaram o continente, que faz com que as identidades étnicas e religiosas sejam com frequência colocadas acima da identidade nacional. Ou seja, eles nessa partilha, eles não se preocuparam em saber quais são os grupos que moram aqui. Ah, pois vamos dividir conforme a população, o perfil da população. Não levaram em consideração só o que tinha para ser explorado, tá ok? Aqui eu coloquei a atividade, e eu peço atenção para essa atividade, para vocês elaborarem 4 questões apenas, com perguntas e respostas, logicamente, sobre o conteúdo que a gente acabou de ver aqui, bem pequeno, inclusive, e eu coloquei a observação, cuidado para não plagiar, ou seja, não retire questões do livro, nem pegue de algum site, crie as suas próprias questões. Assista a aula, leia o texto e crie as suas próprias questões. Assim fica mais fácil até para você responder, porque você vai colocar aquela sua dúvida. Fica muito mais fácil, sim. Tá ok? Então façam da mesma forma. Assistam a aula, leiam o texto, crie as questões, responda, me envie pelo WhatsApp. Tá ok? Apesar de que também eu sempre fico ligada no e-mail para ver se algum aluno enviou para o e-mail, mas eu prefiro que dê um jeitinho de enviar mesmo pelo WhatsApp, tá ok? Mas eu aceito também pelo e-mail, tá ok? E qualquer dúvida, me pergunte. Até mais. Até a próxima aula.